A importância do São João para o Nordeste brasileiro é inquestionável. As circunstâncias atuais, contudo, exigem ponderar que o país está legalmente sob estado de emergência sanitária e emergência de saúde pública e que a pandemia acarretará inexorável redução da receita pública, o que produzirá constrangimentos orçamentários graves. Na verdade, 211 dos 223 municípios já declararam estado de calamidade pública em virtude do Covid-19. Assim, não é minimamente prudente o incentivo público a quaisquer tipos de aglomerações. Além do mais, há eleições municipais previstas para este ano. Caso seja adiado São João para outubro ou novembro, como anunciado já por algumas municipalidades, corremos o risco de termos a divulgação, a publicidade e inúmeras despesas relacionadas ao evento ocorrendo justamente no período eleitoral, o que pode ocasionar desequilíbrio no pleito, questionamentos judiciais acerca da lisura do certame, sendo difícil dissociar a publicidade do evento da própria campanha eleitoral, violando a isonomia entre os candidatos. Por tudo isso, o Ministério Público de Contas tem acionado desde já alguns gestores para que não coloquem a saúde pública ou as finanças públicas em risco. O gestor que compreender a decretação de estado de calamidade como meio de burlar os controles sobre a despesa pública enfrentará gravíssimos problemas legais. As compras públicas durante um estado de calamidade têm limites muito precisos, muito estreitos, conferidos pela legislação e fiscalizados com rigor pelo Ministério Público. Só há dispensa de licitação, por exemplo, exclusivamente para as necessidades de pronto atendimento da situação de emergência. Há também a limitação dessas contratações à parcela estritamente necessária ao atendimento da situação de emergência. Além de tudo isso, há de se comprovar sempre a adequação do preço, a impessoalidade da contratação e, sobretudo, a plena transparência de todo o processo de aquisição. Caso a contratação extrapole qualquer um, basta um desses limites, o gestor público incorre em sanções cíveis, criminais, administrativas e eleitorais, improbidade administrativa, crimes licitatórios, inelegibilidade por ficha suja, consequências patrimoniais, multas, afastamento do cargo, etc. Os gastos públicos em políticas culturais são fiscalizados há tempos em tribunais de contas da França, da Itália, da Alemanha e Portugal. Entre os temas fiscalizados estão as políticas de aquisição de museus públicos, as encomendas de obras de arte por instituições do Estado, as leis de incentivo à cultura, o mecenato estatal, os fundos de apoio e incentivo ao setor cultural em geral, os fundos de incentivo à cultura, ao cinema, etc., o estado de conservação do patrimônio cultural, as extrações ilegais do patrimônio arqueológico e subaquático e, sobretudo, as contratações públicas de artistas, que constituem o objeto desse processo aqui mencionado. As festas populares, impulsionadas pelo poder público, são uma ocasião importante de promover a cultura musical do Estado. A posição do Ministério Público nesse caso, respaldada pelo TCE e embasada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é pela radical opção em favor da liberdade na produção e no usufruto das manifestações culturais, em detrimento de qualquer juízo valorativo. A Constituição Federal, ao garantir os direitos fundamentais à cultura e à liberdade de expressão, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou cultural dessas manifestações. Aliás, esse posicionamento é harmônico com a Convenção da Unesco sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais e implica dizer que a Lei Estadual 9.156 de 2010, que acertadamente instituiu o registro do forró como patrimônio imaterial do Estado, não criou, todavia, qualquer cota de palco para esse nosso gênero musical. Nesse processo, a atuação do Ministério Público de Contas deu-se através da Força-Tarefa do Patrimônio Cultural, por mim chefiada,
e originou-se de uma denúncia oferecida por uma associação cultural ao Tribunal de Contas. Esse impulso externo não é a única maneira de o Ministério Público exercer as suas atribuições e competências. Na verdade, nós podemos ser provocados por um particular, um sindicato, por um colega de outro ramo do Ministério Público, ou ainda podemos agir de ofício por motu próprio, caso identifiquemos, a partir de um caso concreto, a possibilidade de dano ao patrimônio público, aí incluído o dano ao patrimônio cultural. Aliás, esse foi o caso de uma recente recomendação da Força Tarefa do Patrimônio Cultural expedida a todos os museus e centros culturais do estado da Paraíba para que reforçassem a segurança dos seus acervos durante essa época de quarentena e isolamento.